O Júlio é o padeiro-chefe lá na Essência do Pão, onde eu pude fazer um trabalho. E hoje o Júlio está dando sequência nesse trabalho que a gente iniciou lá em 2012. Isso. Então, a gente está aqui hoje para falar um pouquinho de padaria. O brasileiro gosta muito de padaria. E a gente não é diferente, né, Júlio? Não, a gente vive dentro, respira. É isso aí. A gente percebe um movimento acontecendo no varejo, uma mudança, né, que está acontecendo no varejo. Então, quem tem mais idade aí vai lembrar, né? Teve uma época que o supermercado não abria os domingos. Então a padaria fazia fila nas padarias aí, as padarias nadavam de braçada, né? E não que a gente seja velho, né? Não. 28 anos aí eu tenho. Nós estamos experimentados na vida, né? Então, os mais novos não vai saber disso. Não. Os mais novos não vai saber disso, não. Tem seus 20 anos aí, 18 anos. Então, a padaria antigamente abria aos domingos e o supermercado não abria os domingos, né? Então, era uma época diferente. Então, a padaria começou a concorrer com o mercado nos domingos, o mercado passou a abrir os domingos. Na sequência, veio os postos de gasolina, né? Aí começou a vender pão, as farmácias começaram a vender pão embalado e assim por diante. Em 2014, com aquela crise de 2014, muita gente começou a fazer pão em casa. Até próprio, vamos dizer assim, padeiros que perderam o seu emprego, para ter uma renda, começaram a fazer seus pães caseiros e iam até o semáforo oferecer pães. Começou a vender os pães no semáforo e, querendo ou não, isso foi roubando um pouco do público de padaria, né? E então a gente vê esse movimento acontecendo nas padarias e na sequência a gente veio também as padarias que só fazem pães de fermentação natural, né, Júlio? Vamos dizer assim, há 3 anos atrás mais ou menos aí. Sim. Essa onda de pães naturais aí cresceu muito, vem crescendo, né? Porque é um pão com mais sabor, mais saudável, né? Então hoje em dia tem só padaria para fazer só esse tipo de pão de fermentação. Só esse tipo de pão, né? Que acaba tendo até abertura de horários diferentes, né? Sim, tem uns que abrem meio-dia, outros abrem a partir das 4, fica até umas 9, porque é um pão que leva mais tempo. Um pão de 18 horas, 24 horas de fermentação. Sim, um pão que até 72 horas. Que necessita, né, de fermentação para atingir Sim. Casca crocante, miolo mais elástico, aroma saudável, né? E lá em 2012, Júlio, a gente tinha essa preocupação de fazer um pão mais saudável. Então, nós das panificadoras tradicionais começamos também a buscar esse mercado de fermentação natural, começar a fazer os pães de fermentação natural, né? Pães com farinha integral, com grão, né? Até por uma questão que vem muito se propagando, a questão do integral, né? Hoje, o cliente final ele já sabe que o pão integral, que as vitaminas estão na casca, presente na casca, os sais minerais, o aminoácido, e já o carboidrato, a parte branca, que não é tão legal, vai transformar em açúcar no sangue. Então, há essa pauta aí também nas padarias tradicionais. A gente percebe que começou um movimento dos padeiros também de padarias tradicionais, de começarem também a introduzir na padaria tradicional os pães de fermentação natural, que é o caso nosso, né? Sim. Então lá em 2012 a gente lançou o pão da avó, lá na Essência do Pão, que é um pão que não tem melhorador. Não. Entendeu? É um pão como a avó fazia, com esponja, né? A gente batia menos na maceira para mostrar que o pão fica com menos glúten desenvolvido, o pão fica mais pesadinho, parecendo aquele pão feito pela avó mesmo. Então a gente tinha essa preocupação lá em 2012 de trazer esse diferencial. Esse conceito, né? Esse conceito. De pão longa fermentação para atingir o... E hoje não é só o pão da avó que é feito com longa fermentação, né? Hoje não. Hoje em dia trabalhamos com as massas doces, que é para pães caseiros,
Schneck, introduzimos quatro tipos de receitas de fermentação natural, que é pães integrais, pães com grãos, figo, pães, né? O próprio pão d'água e o pão amanteigado, né? São pães de longa fermentações lá, né? Exato. E temos também, né, como nosso pão francês também, que leva em torno de 8 horas de fermentação, a 15 horas de fermentação, para atender esse pessoal aí que está buscando muito pão mais saudável. A gente tinha essa preocupação, eu lembro quando a gente começou o trabalho lá, em ter o horário de bater as massas, para a gente poder ter o tempo de fermentação, né? A gente não quer fazer esse pão de fermentação rápida, que eu acho que o problema maior não é a farinha branca, na minha opinião, farinha branca, mas é o tempo de fermentação, que às vezes é muito rápido, né, na padaria. Eu acredito, Júlio, não sei você, mas eu acredito muito numa padaria assim híbrida, né? Você vai ter os pães de fermentação rápida, você vai ter os pães de longa fermentação e você vai ter os pães de fermentação natural, né? Agora, é um desafio, né? Fazer lá hoje em dia você combinar tudo isso, né? Vamos dizer assim que é muito difícil, né? Hoje em dia você ter 3 tipos de... 3 linhas de panificação. 3 linhas, né? Num determinado espaço curto, né? Para você produzir. Então, a gente tá, vamos dizer assim, trabalhando gradativamente para poder atingir esse a primeira coisa, vendo você falar aqui, assim, a primeira coisa que eu vejo que você trabalha bastante lá, com o pessoal que vem trabalhar com você, o padeiro que entra para trabalhar com você, é você mudar a mentalidade dele, dele entender que lá os pães são feitos, a produção é toda antecipada. Né? Sim, hoje em dia a gente, devido, né, ao grande trabalho que você deixou, a gente está continuando esse trabalho. Então, assim, é muito difícil, porque hoje em dia tem muitos padeiros que... Está acostumado nessa velocidade, isso, né? Trabalhar com quantidade grande de fermento. Eu mesmo, né? Vamos dizer assim, não usava tanto fermento, mas eu ficava muito em dúvida se realmente esse pão batido para levar 10, 12 horas, realmente daria o resultado, a qualidade, né? Isso. Se realmente eu ia chegar no outro dia, o pão a massa doce tinha crescido ou não, tinha né? crescido ou não, então a gente... fui aprendendo e hoje em dia entendi. E quando os meninos vêm trabalhar com a gente, tem essa grande dificuldade. É entender que o tempo não perde tempo. Se você está antecipando a tua produção, amanhã você vai ter tempo de, vamos dizer assim, de organizar melhor o teu dia. Não é sair dando chutão, né? Vamos usar um exemplo do futebol, né? Erguer a cabeça e olhar o jogo, saber onde você vai colocar a bola, né? Seria mais ou menos isso. Hoje em dia, quem faz muito bem isso, vamos dizer assim, é o Barcelona. Tem grandes líderes com certeza do futebol aí que os caras, antes de sair dando chutão, olham o ambiente. Eu ando aí por vários lugares, converso com bastante dono de padaria, com os padeiros, né? E eu vejo que os padeiros de padaria tradicional, né, estão envolvidos, né? Há um movimento para que a gente comece a fazer um pão de fermentação natural, um pão mais saudável, com farinha integral, com grãos. Há esse movimento nas padarias tradicionais, e que é uma coisa boa. Sim. Né? O brasileiro gosta muito de padaria, né? São Paulo é um lugar que se desenvolveu muito esse modelo de negócio. E se você... acho que é uma grande referência, na minha opinião, aqui no Brasil. Sim. Né? E o que acontece? Tanto é que esse modelo de São Paulo foi exportado até para outros países, esse modelo de negócio. E Santos, a Baixada Santista, é o lugar que tem mais padaria por habitante. Né? Então, assim, isso mostra que está um pouco enraizado na cultura nossa. Essa questão do abraço, de pegar na mão. O brasileiro, ele gosta disso, gosta de estar nas padarias, tomando café, fazendo reunião, conversando, ou levando a família no dia de domingo na padaria para tomar um café. Então, eu acho que a padaria ela está muito nessa questão assim do dia a dia nosso. Né? Hoje eu vejo as padarias com bastante dificuldade de poder realmente manter ainda essa tradição do pai de família levar seus filhos, sua esposa, ou ter aquela reunião de amigos ou de trabalho para tomar aquele cafezinho da tarde. Então, devido a esse momento que a gente está vivendo agora. Né, que a gente está vivendo, então você pode estar buscando algumas formas né, para poder atender desde a vigilância sanitária, né, para cuidar dos seus clientes, cuidar dos seus funcionários, cuidar do ambiente, mas mesmo
a padaria para tomar aquele cafezinho, nem que seja só aquele cafezinho pretinho, só para dar um oi para a galera e ver. O cliente ele gosta, ele vai lá, ele conversa com a balconista, conversa com a pessoa que fica no caixa, com o dono, com o padeiro, né? Tem essa ligação, né? O brasileiro realmente tem essa cultura. Um momento que serve para o dono de padaria também analisar esse modelo de negócio, né? Porque agora vai precisar se flexibilizar, precisa de mudança, precisa de entender o momento, né? Sim. Então, assim, essa parada dá tempo da gente repensar o negócio, né? Esse modelo de negócio que é a padaria tradicional. Se você parar para analisar, com essa parada, que nem você falou, né? Hoje você não consegue mais estar recebendo o pessoal lá na padaria, então há uma queda, né? E eu vejo assim, que quando que isso vai melhorar? Quando tiver a vacina. Então esse ano é o ano de queda de venda das padarias. E isso vai trazer muito impacto ao pessoal de produção, né? Eu tenho visto, eu sou da área de produção e tenho visto que a nossa dificuldade maior, sabe? A gente, aquela quantidade de produto, às vezes a gente já está reduzindo bastante para também, né, não ter tanta perca, tentar melhorar algum produto que necessita, para poder levar até o cliente com mais saúde, mais... Tá focando em pães embalados, né? Para que a pessoa possa passar lá, sim, pegar, levar para casa. Tentar mudar a gestão de negócio, porque antigamente você produzia, colocava os pães embalados, ou às vezes não embalado em cima dos balcões, e tinha o cliente vindo até a padaria com mais flexibilidade, mais... A essência do pão nasceu nesse conceito, né? Sim, sai o pão quentinho lá do fundo e vai de lá direto para a mesa lá. Hoje em dia a gente está tentando reorganizar. Uma parte a gente coloca quentinho em cima da mesa, uma parte embalada, para atender aquele cliente que só vai lá, pega o pão, preocupação com a saúde, né? Sim, a gente tá e até dentro da produção também, né? Como é isso? Na produção a gente está se focando mais na organização. Vamos trabalhar mais higienizado, usando máscara. Se é um produto que agora necessita usar se lava muito mais hoje em dia, né? Eu vejo assim, eu acho que a gente tem que ver sempre o lado bom de toda a situação, sim, né? Exato. Eu acho que isso é um hábito bom, de você estar toda hora lavando a mão, até para quem trabalha em produção, né? Sim, exatamente. Então, eu sempre falo, né, que quem não gosta de limpeza não dá para trabalhar com padaria, né? Quem não gosta de estar lavando as mãos o tempo todo, né? Então, são hábitos bons que vai ficar pra gente. Sim, né? Vai melhorar muito mais a saúde das pessoas. Sim. E eu vejo uma coisa também, Júlio, assim, que assim, as pessoas hoje estão pensando mais nas outras, né? Sim, hoje em dia. Eu acho que assim, a equipe hoje está diferente, as pessoas estão diferentes, né? Eu acho que a gente vai sair muito melhor dessa situação quando voltar ao normal, né? Então, eu acredito nisso. Eu acredito que é um momento para o dono de padaria repensar o modelo de negócio, e para o profissional de padaria, para você que é padeiro, o que eu diria para você? Você tem que procurar se especializar, tá? Júlio, eu acho que o cliente, ele quer entrar na padaria e perceber que ele está na casa de um especialista. Sim. Porque o pão de padaria, o pão francês de padaria, é um pão diferente, é um pão com mais qualidade. Então, o cliente ele quer entrar lá e sentir que ele está na casa de um especialista. Então, aos padeiros, eu acho que é um momento bom para se especializar. Até porque com o impacto que você vai ter, né, essa mudança no varejo que a gente estava falando aqui no começo, sim, você tem uma alta do preço dos produtos, uma queda no fluxo de loja, né, e um aumento no custo da matéria-prima e uma diminuição da margem. Então, impactar direto no pessoal de produção, né? Então, é hora de se especializar. As padarias vão ter que ter equipes mais eficientes, que consiga produzir mais com menos mão de obra. Planejamento, produção antecipada, né? Antecipado, que aprender a fazer os pães de massa, sim, doce com longa fermentação. Não, né? Massa doce, salgado. Trabalhando antecipado, né? Isso. Para ter mais produtividade. Sim, né? Exatamente, é isso que falou, né? A gente vai produzir mais em menos tempo. Então a organização do ambiente de trabalho vai ser muito importante. Procurar se adequar ao mercado, porque buscando crescimento, buscar crescimento, para ajudar, né, a nossa equipe, ajudar a empresa a crescer, a se desenvolver, a atingir outro tipo de mercado, que hoje em dia nós temos
crescimento alto de pães embalados, que a indústria hoje está bombando bastante os mercados com pães embalados. Então hoje em dia as padarias estão se preocupando bastante em atender o cliente que quer aquele pão, levar para casa, tomar seu café às vezes com a família. Agora eu acho que é a hora que temos um pouco mais de tempo para parar e buscar a melhoria, o conhecimento, né? Para que quando voltar isso aí, você, padeiro, eu, padeiro, o salgadeiro, o confeiteiro, ou até mesmo o dono de padaria, volta com um maior crescimento para poder atender aquele cliente que quer ir até a padaria, buscar um produto de alta qualidade, que hoje em dia eles estão muito exigentes. Muito. O cliente pode ir lá então na essência do pão. Pode. E hoje ele vai encontrar um pão saudável, de longa fermentação, né? Entendeu? Alguns pães sem melhorador. Temos bastante, né? Que é a massa doce, tem o pão da avó, tem os pães de fermentação natural. O cliente pode então lá na essência do pão, que ele vai encontrar isso. Não só do pão, né? Tem os bolos também especial lá da nossa confeiteira Terezinha, que é muito saboroso, né? Bacana. E eu vejo assim, o que você acha, né? Nós poderíamos melhorar essa capacidade de produção. Sim, com certeza. Ou até mesmo na parte profissional que a gente... Hoje eu vejo que tem muitos padeiros ainda tá com uma dificuldade em entender o tipo de negócio, o processo que está dentro das padarias. Que os novos, né? Os novos ou os antigos. Eu acho assim, que o padeiro de hoje, ele não vai poder entender só de fazer pão. Ele vai ter que entender de custo, vai ter que entender de produtividade, né? Ele vai ter que entender um pouco de saber combinar todos esses processos. O padeiro de padaria tradicional vai ter que saber combinar todos esses processos, né? Os pães de fermentação rápida, os pães de longa fermentação e os pães de fermentação natural. Né? Eu acredito que essa é a padaria do futuro, né? Então é isso. Há quem diga aí que essa pandemia, o mundo não vai ser mais o mesmo, que as pessoas vão querer se ver menos, vão querer estar junto menos, mas eu acredito que esse modelo de negócio das padarias vai continuar e que as pessoas vão estar se encontrando nas padarias. Cada vez mais, né? Vão se procurar estar mais junto. Vai valorizar mais esse momento. Né? A família, os amigos, né? Ir lá, ou até mesmo ir lá, falar com a balconista, ou com o gerente, ou com o dono, falar, poxa, hein, tanto tempo sem te ver, vamos sentar, vamos tomar um café. Eu acho que a galera vai procurar fazer muito mais do que já estavam fazendo. E vamos deixar um convite aí para os nossos amigos aí, padeiros aí. Comente aí o que você está vendo da sua padaria. Fala como que você está vendo esse momento, o que você acha do nosso mercado, das padarias tradicionais, das padarias, né, desse processo de combinar, criar essa padaria híbrida. Compartilha aí com a gente aí. E é isso aí, né, Júlio? É isso aí. Então, um grande abraço. Um grande abraço, galera. Valeu.